Olá, bom dia pessoal. Eu sou Felipe Otaviano do canal Partiu Euro e do site partioeuro.com. Hoje, como prometido, nós vamos explicar o visto de estudante, mas com a observação que é para curso de idioma na Alemanha. É um visto relativamente fácil de se conseguir se você tiver com todos os documentos, né? Com a documentação tudo ok. Particularmente, e até por uma experiência, eu aconselharia todo mundo a procurar um serviço de consultoria para tudo isso, para lhe acompanhar no processo, pois ele se diz relativamente fácil apenas pelo fato de que você pode entrar na Alemanha e requerer o visto de estudante lá mesmo, né, estando no próprio território alemão. Isso se torna um pouco fácil, o que retira a burocracia de você ter que ir ao consulado e tudo mais. Então, você poderia aproveitar os 3 meses, porque dentro desse prazo de 3 meses, digamos que você com 2 meses, você tem que estar com toda a documentação pronta. E esse é o grande problema em requerer essa documentação no território alemão. Se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver uma diretriz de alguém que fale alemão ou um inglês muito bom, dependendo da cidade que você vá, porque existem cidades na Alemanha que as pessoas, mesmo nos setores de imigração, não falam inglês, tá bom? Então, são casos raros, digamos, nas principais e grandes cidades como Berlim, Frankfurt, Stuttgart, München, que é Munique. Você, óbvio que encontrará pessoas assim, dependendo também do humor dela, tá? A primeira coisa que você precisa fazer quando chega na Alemanha é se registrar na cidade, né? Se registrar na prefeitura daquela cidade. E eles vão lhe dar o registro do documento, que seria esse Meldebestätigung. Você não faz nada sem esse documento, tá bom? Nada mesmo. Você não abre conta bancária, você não requer não pode pedir a sua autorização de residência, você não pode fazer nada, em resumo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui. É uma passagem um pouquinho complicada, porque primeiro de tudo você tem que ter um comprovante de residência, de moradia e toda a sua documentação traduzida. Outra, se você for casado, você estiver indo para a Alemanha, não no caso de visto de estudante, de curso de idiomas, porque não dá direito a reagrupamento familiar. Mas se você estiver fazendo isso, você tem que estar com tudo traduzido, porque senão eles não aceitam. Não adianta dizer, mas está apostilado, tem a apostila diária, atrás na apostila tem inglês, francês, não sei mais o que. Para eles não importa. O importante é estar na língua alemã, que isso é o normal. Após isso, você tem que ter a conta bancária, que esse é outro grande problema. Não caiam em equívocos na Alemanha. Se você, como eu digo, o serviço de consultoria, de acompanhamento para você disso, é justamente para você não ter erros. Todo mundo acha, mas eu posso fazer tudo sozinho. Pode, mas provável seja mais complicado. Provável seja muito... É burocrático, tá? Não vou dizer que não é burocrático. Se você não tem a paciência com a burocracia, então desista da Alemanha, porque é muito burocrático. E isso pode fazer com que você canse, chegue ao cansaço físico e emocional muito rápido, porque é uma passagem muito, muito complicada. E abrir conta no banco na Alemanha também é muito complicado. Apesar de você conseguir abrir sem autorização de residência, mas você vai precisar de toda outra documentação antes. E essa outra documentação antes que você precisará, ela é o passo mais chato de você fazer. Você tem que ter um comprovante de saúde, de seguro, plano de saúde na Alemanha. Não importa que você... mas eu comprei um seguro viagem lá no coisa, o seguro viagem diz que cobre para tudo. Seguro viagem, ele está servindo para o seguro viagem. E esse é outro ponto
muito problemático na Alemanha. Se você precisar de uma consulta médica, você vai lá, normalmente o seu seguro vai cobrir. Mas, se você precisar de algumas outras coisas, é onde o negócio começa a complicar. Porque os seguros, como funciona essa cobertura de seguros? A não ser que você seja trabalhador, né? Você seja empregado, e aí a empresa paga uma parte, já vem descontado na sua folha, no seu contra-cheque, chamado a sua outra contribuição, então você já paga o imposto fora a parte. Mas no caso, como estudantes, trabalhadores autônomos ou outros tipos de seguro privados, você pagará normalmente a empresa ali que você está fazendo. Tipo, eu tive que fazer vários exames em um laboratório. Você pagará o laboratório e a empresa de seguro vai lhe ressarcir. E esse ressarcimento é onde o negócio pega, porque muitas vezes eles são muito atrasados. Você não pode atrasar, mas eles em si às vezes atrasam o pagamento, às vezes tem que ter a fatura disso, tem que ter o carimbo daquilo, tem que ter não sei mais o que. E muitas vezes você ainda pode se encontrar em uma verdadeira bomba, que eles podem dizer, mas isso o seguro não cobre, né? Então, você fica, às vezes, com uma conta alta, porque as contas na Alemanha de saúde não são nada baratas, e sem ter como agir. Outro grande problema que muitas pessoas se pegam na Alemanha é o contrato de aluguel. Mais uma vez repetindo, não estou dizendo que seja a nossa consultoria, a nossa empresa de consultoria, pode ser qualquer outra, mas não caiam nesse erro, pois muitos proprietários colocam várias cláusulas de aluguel terríveis, que você ficará sem entender quando você souber. E o problema maior ainda é as leis alemãs, que muitas vezes vão para o proprietário, tá? Muitas vezes você não tem direito a certas leis. Na Alemanha, quem vai ter é o proprietário. Diferentemente do Brasil ou de outros países na América do Sul, que normalmente o inquilino que tem alguns direitos e tudo, na Alemanha é o contrário. O proprietário vai ter as coisas. Inclusive, você tem que ter tanta atenção a isso e um serviço como consultoria ou advogado, porque você, sem ver, você pode ter uma minúscula cláusula dizendo que a qualquer momento o proprietário pode vender o apartamento e você passará a pagar para uma nova pessoa. O grande problema desse pagar para uma nova pessoa é porque às vezes você vai estar pagando, além de tudo, o novo proprietário pode dizer, você vai ter que depositar mais 2 calções para mim e um mês aqui. Tudo para você ficar endividado. E quando você vai buscar as leis, você perde a cabeça completamente, tá? Então, por esse motivo, é indicado. Não estou dizendo que seja só nossa, apesar da nossa ser uma empresa maravilhosa, de ter consultores, tradutores, advogados que podem lhe ajudar em todo esse processo e fazer com que o procedimento se torne bem rápido, porque ele às vezes é bem complicado e se você ultrapassar o prazo, você terá que voltar para o Brasil. E mesmo com a documentação, o que acontece? Você pode receber uma cartinha, que essa cartinha é justamente de expulsão, tá? Os alemães podem muito bem dizer para você, você tem determinados dias para você sair do país. Legalmente, se você quiser sair, você mande uma cópia do passaporte, isso e aquilo. Então, no outro caso também, a conta do banco, você terá que ter uma conta bloqueada. Eles precisaram me enviar uma carta, porque tudo aqui na Alemanha, né? Tudo na Alemanha é por carta, incrivelmente. Às vezes você envia toda a documentação por e-mail, faz tudo, vai presencialmente, mas eles dizem, ok, chegará por carta, ok, você tem que enviar uma carta. Gente, isso é muito retrô e para nós que temos já uma coisa com tecnologia mais avançada, é muito complicado de você lidar com isso. E muitas pessoas pensam, não, mas a Alemanha é um país altamente inovador, moderno, tecnológico. Não se iluda em relação a isso, porque em questão de documentos, você trabalhará muito com cartas, cartas, cartas e mais cartas. Vai chegar carta para tudo, né?
E isso leva você ao extremo da paciência. Como também o registro, você se registra, chega imediatamente a taxa para você pagar de TV e rádio. Depois chega a taxa que você tem que pagar para o imposto da cidade. São muitas taxas e muitas cartas, né? Eles trabalham muito em relação a isso aí. Fora isso, a Alemanha é um país maravilhoso de se viver. Os estudos são de boas qualidades. Mesmo em cursos de idiomas, você pode encontrar escolas maravilhosas, como você também pode cair em determinados truques. E isso não é bom, não é aconselhável, né? No mesmo instante, a gente também procura uma escola para você, dependendo da cidade em que você vá. A gente já tem escolas já parceiras que podemos lhe indicar. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, você pode nos contatar no info@partioeuro.com ou www.partioeuro.com. Lá você pode agendar já diretamente uma consultoria ou no telefone mais 49 176 238 76933. A gente aguardamos por você e até logo. Olá, bom dia pessoal, eu sou Felipe Otaviano do canal Partiu Euro e do site partioeuro.com. Hoje, como prometido, nós vamos explicar o visto de estudante, mas com a observação que é para curso de idioma na Alemanha. É um visto relativamente fácil de se conseguir se você tiver com todos os documentos, né? Com a documentação tudo ok. Particularmente, e até por uma experiência, eu aconselharia todo mundo a procurar um serviço de consultoria para tudo isso, para lhe acompanhar no processo, pois ele se diz relativamente fácil apenas pelo fato de que você pode entrar na Alemanha e requerer o visto de estudante lá mesmo, né, estando no próprio território alemão. Isso se torna um pouco fácil, o que retira a burocracia de você ter que ir ao consulado e tudo mais. Então, você poderia aproveitar os 3 meses, porque dentro desse prazo de 3 meses, digamos que você com 2 meses, você tem que estar com toda a documentação pronta. E esse é o grande problema em requerer essa documentação no território alemão. Se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver uma diretriz de alguém que fale alemão ou um inglês muito bom, dependendo da cidade que você vá, porque existem cidades na Alemanha que as pessoas, mesmo nos setores de imigração, não falam inglês, tá bom? Então, são casos raros, digamos, nas principais e grandes cidades como Berlim, Frankfurt, Stuttgart, München, que é Munique. Você, óbvio que encontrará pessoas assim, dependendo também do humor dela, tá? A primeira coisa que você precisa fazer quando chega na Alemanha é se registrar na cidade, né? Se registrar na prefeitura daquela cidade. E eles vão lhe dar o registro do documento, que seria esse Meldebestätigung. Você não faz nada sem esse documento, tá bom? Nada mesmo. Você não abre conta bancária, você não requer não pode pedir a sua autorização de residência, você não pode fazer nada, em resumo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui. É uma passagem um pouquinho complicada, porque primeiro de tudo você tem que ter um comprovante de residência, de moradia e toda a sua documentação traduzida. Outra, se você for casado, você estiver indo para a Alemanha, não no caso de visto de estudante de curso de idiomas, porque não dá direito a reagrupamento familiar. Mas se você estiver fazendo isso, você tem que estar com tudo traduzido, porque senão eles não aceitam. Não adianta dizer, mas está apostilado, tem a apostila diária, atrás na apostila tem inglês, francês, não sei mais o que. Para eles não importa. O importante é estar na língua alemã, que isso é o normal. Após isso, você tem que ter a conta bancária, que esse é outro grande problema. Não caiam em equívocos na Alemanha. Se você, como eu digo, o serviço de consultoria, de acompanhamento para você disso,
É justamente para você não ter erros. Todo mundo acha, mas eu posso fazer tudo sozinho. Pode, mas provável seja mais complicado. Provável seja muito. É burocrático, tá? Não vou dizer que não é burocrático. Se você não tenha paciência com a burocracia, então desista da Alemanha, porque é muito burocrático. E isso pode fazer com que você canse, chegue ao cansaço físico e emocional muito rápido, porque é uma passagem muito complicada. E abrir conta no banco na Alemanha também é muito complicado. Apesar de você conseguir abrir sem autorização de residência, mas você vai precisar de toda outra documentação antes. E essa outra documentação antes que você precisará, ela é o passo mais chato de você fazer. Você tem que ter um comprovante de saúde, de seguro, plano de saúde na Alemanha. Não importa que você... mas eu comprei um seguro viagem lá no coisa, o seguro viagem diz que cobre para tudo. Seguro viagem, ele tá servindo para o seguro viagem. E esse é outro ponto muito problemático na Alemanha. Se você precisar de uma consulta médica, você vai lá, normalmente o seu seguro vai cobrir. Mas, se você precisar de algumas outras coisas, é onde o negócio começa a complicar. Porque os seguros, como funciona essa cobertura de seguros? A não ser que você seja trabalhador, né? Você seja empregado, e aí a empresa paga uma parte, já vem descontado na sua folha, no seu contra-cheque, chamado a sua outra contribuição, então você já paga o imposto fora a parte. Mas no caso, como estudantes, trabalhadores autônomos ou outros tipos de seguro privados, você pagará normalmente a empresa ali que você está fazendo. Tipo, eu tive que fazer vários exames em um laboratório. Você pagará o laboratório e a empresa de seguro vai lhe ressarcir. E esse ressarcimento é onde o negócio pega, porque muitas vezes eles são muito atrasados. Você não pode atrasar, mas eles em si às vezes atrasam o pagamento, às vezes tem que ter a fatura disso, tem que ter o carimbo daquilo, tem que ter não sei mais o que. E muitas vezes você ainda pode se encontrar em uma verdadeira bomba, que eles podem dizer, mas isso o seguro não cobre, né? Então, você fica, às vezes, com uma conta alta, porque as contas na Alemanha de saúde não são nada baratas, e sem ter como agir. Outro grande problema que muitas pessoas se pegam na Alemanha é o contrato de aluguel. Mais uma vez repetindo, não estou dizendo que seja a nossa consultoria, a nossa empresa de consultoria, pode ser qualquer outra, mas não caiam nesse erro. Pois muitos proprietários colocam várias cláusulas de aluguel terríveis, que você ficará sem entender quando você souber. E o problema maior ainda é as leis alemãs, que muitas vezes vão para o proprietário, tá? Muitas vezes você não tem direito a certas leis. Na Alemanha, quem vai ter é o proprietário. Diferentemente do Brasil ou de outros países na América do Sul, que normalmente o inquilino que tem alguns direitos e tudo, na Alemanha é o contrário. O proprietário vai ter as coisas. Inclusive, você tem que ter tanta atenção a isso e um serviço como consultoria ou advogado, porque você, sem ver, você pode ter uma minúscula cláusula dizendo que a qualquer momento o proprietário pode vender o apartamento e você passará a pagar para uma nova pessoa. O grande problema desse pagar para uma nova pessoa é porque às vezes você vai estar pagando, além de tudo, o novo proprietário pode dizer, você vai ter que depositar mais 2 calções para mim e um mês aqui. Tudo para você ficar endividado. E quando você vai buscar as leis, você perde a cabeça completamente, tá? Então, por esse motivo, é indicado. Não estou dizendo que seja só nossa, apesar da nossa ser uma empresa maravilhosa, de ter consultores, tradutores, advogados que podem lhe ajudar em todo esse processo e fazer com que o procedimento se torne bem rápido, porque ele às vezes é bem complicado e se você ultrapassar o prazo, você terá que voltar para o Brasil.
E mesmo com a documentação, o que acontece? Você pode receber uma cartinha, que essa cartinha é justamente de expulsão, tá? Os alemães podem muito bem dizer para você, ó, você tem determinados dias para você sair do país legalmente. Se você quiser sair, você mande uma cópia do passaporte, isso e aquilo. Então, no outro caso também, a conta do banco, você terá que ter uma conta bloqueada. Eles precisaram me enviar uma carta, porque tudo aqui na Alemanha, né? Tudo na Alemanha é por carta, incrivelmente. Às vezes você envia toda a documentação por e-mail, faz tudo, vai presencialmente, mas eles dizem, ok, chegará por carta, ok, você tem que enviar uma carta. Gente, isso é muito retrô e para nós que temos já uma coisa com tecnologia mais avançada, é muito complicado de você lidar com isso. E muitas pessoas pensam, ah não, mas a Alemanha é um país altamente inovador, moderno, tecnológico. Não se iluda em relação a isso, porque em questão de documentos, você trabalhará muito com cartas, cartas e mais cartas. Vai chegar carta para tudo, né? E isso leva você ao extremo da paciência, como também o registro, você se registra, chega imediatamente a taxa para você pagar de TV e rádio, depois chega a taxa que você tem que pagar para o imposto da cidade. São muitas taxas e muitas cartas, né? Eles trabalham muito em relação a isso aí. Fora isso, a Alemanha é um país maravilhoso de se viver, os estudos são de boas qualidades, mesmo em cursos de idiomas você pode encontrar escolas maravilhosas, como você também pode cair em determinados truques. E isso não é bom, não é aconselhável, né? No mesmo instante a gente também procura uma escola para você, dependendo da cidade em que você vá. A gente já tem escolas já parceiras que podemos lhe indicar. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, você pode nos contatar no info@partioeuro.com ou www.partioeuro.com. Lá você pode agendar já diretamente uma consultoria ou no telefone mais 49 176 238 76933. A gente aguardamos por você e até logo.